Olá, boa noite. Aula 2 da Semana do Desbloqueio. Nós falaremos nessa aula sobre o seu propósito que você encontra na trajetória de vida. E eu quero dar boas-vindas a todos que estão aqui: Carla, Marilene, Lívia, Renata e Paula. Hoje é um excelente dia para que nós busquemos mais conhecimento. E o conhecimento não é sobre o que eu vou falar aqui, tá, pessoal? É ao olhar para si, com base nas informações que a gente vai compartilhar, encontrar a sua verdade, aquilo que faz sentido para você, aquilo que você carrega aí dentro. Então, vamos lá. Se você estiver pego papel e caneta, é ótimo, porque hoje a gente tem algumas dicas práticas, tá? E vai ser bacana você depois rever o conteúdo, porque às vezes tem coisas que a gente escuta num primeiro momento, e aí, beleza, é muita informação, é como se fosse uma cachoeira de coisas que vão sendo entregues, mas aí depois você olha o que você escreveu ali na anotação, anote só o que foi relevante. E aí, essa informação que você anotou, ela pode trazer um despertar, pode trazer atenção para você sobre algo que talvez na hora não fez tanto sentido, tá bom? Para falar sobre propósito, é inevitável a gente falar sobre identidade, mas esse é o tema de amanhã. Hoje eu vou focar mais em propósito e algumas coisas a gente vai acabar levando para a identidade amanhã. Encontrar o nosso propósito, para muitas pessoas, parece uma situação difícil, até impossível. Tem pessoas que têm até um ataque cardíaco quando a gente fala sobre propósito, porque parece que é algo que está atrelado ao futuro. Então, às vezes a pessoa fica assim, mas o meu propósito é algo que está lá no futuro. Então, é como se fosse uma coisa que nunca vai chegar ou que está muito distante. Será verdade que o propósito está só ligado ao futuro? Ou talvez você possa pensar que está ligado a lugares ou a experiências, coisas que você ainda vai alcançar. E por parecer distante, pode, por conta disso, parecer impossível. Nossa vida ela é recheada de altos e baixos. A vida social, então, nem se fala. Tem momentos que você pode estar cercado de amigos e, de repente, em pouco tempo, perceber-se sozinho num sábado à tarde de pijama, comendo pipoca e assistindo um filme. A nossa vida ela é cheia disso. A gente pode estar em ênfase em algum momento e, depois de um tempo, já não estar mais. E por muitas vezes essa oscilação da vida pode gerar um aperto no peito, uma angústia, tipo, como assim? Eu estava lá e agora estou em uma outra posição, estou em um outro lugar. Muitas vezes esses altos e baixos fazem com que a pessoa fique se sentindo perdida e esqueça o que a gente falou ontem, que é a nossa essência. As pessoas, quando se sentem assim, elas costumam se isolar e podem até negar, falar assim: eu não sinto isso, isso não me incomoda. Mas aí o que vem depois é um desejo, é uma alta intensidade de buscar experiências sociais, experiências sensoriais, que pode se caracterizar na busca pelo que faz sentido para seguir em frente, mesmo que seja só hoje, mesmo que seja só por mais um dia. E aí as pessoas vão e encontram formas paliativas, talvez, de sobreviver ou de passar por essa fase, por esse momento. E por que é tão difícil a gente ter clareza sobre o nosso propósito?
Alguns podem até pensar que é difícil encontrar o seu propósito de vida. Outros até encontram, mas se perdem no caminho. Por que é difícil seguir o propósito de vida? E a frase que eu vou dizer para você, e eu recomendo que você anote: propósito de vida é jornada. É a jornada da vida. Não é um fim, não é um destino. O seu propósito está acontecendo exatamente agora. Duas palavras que definem bem o que é um propósito. A primeira é vocação. A palavra vocação, ela vem do que é chamado da natureza ou chamado interno. Se você agora tivesse que parar para pensar aquilo que você gosta muito de fazer, que você ama de verdade, e que as pessoas falam assim: poxa, você é boa nisso. Cara, você escuta e você extrai da pessoa algo que às vezes ela nem sabia. Nossa, você tem uma forma de explicar que eu consigo entender. O seu ensino me envolve. Ou eu gosto de escutar o que você está dizendo. Boa noite, boa noite. Bem-vindas, pessoal. Então, pense o que você é reconhecido ou reconhecida. Mesmo que hoje você não ganhe dinheiro com isso. Não pense no dinheiro agora. Algo que você é boa desde que você era pequena ou pequeno. Algo que você sempre teve uma facilidade. Muitas vezes a gente ignora isso por pensar que não é algo que nos pague. Não é algo que a gente vai receber por isso. Então, muitas vezes as pessoas desistem dessa vocação, desse chamado interior, porque elas ainda não estão recebendo por isso. Mas calma, eu vou falar a respeito. A palavra 2, a segunda palavra que está ligada ao seu propósito, ela é a palavra Dharma. A palavra Dharma quer dizer dever, quer dizer caminho, jornada, quer dizer compromisso. Essas duas palavras eu sugiro que você anote, para que você depois olhe para a sua trajetória e pense assim comigo. Algo que eu sempre tive vocação, facilidade, que as pessoas olham para mim e falam: uau, como você faz isso tão bem, tão rápido, é bom ver você fazer isso. E a outra palavra, Dharma, qual é o dever, qual é o caminho que você está trilhando, qual é a jornada, qual é o compromisso com o mundo que você tem. Essas duas palavras, quando elas se encontram, elas apontam para o que é o seu propósito. A felicidade, ela está disponível para todos, em todos os lugares. O que leva ao seu encontro é alinhar o seu cotidiano com o seu propósito. É aquilo que você faz todo dia. É aquilo que você se identifica e se entrega para fazer. Isso atrai, caminha para o encontro da sua felicidade. Ter uma vida com propósito é possível quando você junta a sua vocação com o seu compromisso, a sua vocação com o seu Dharma. O propósito, gente, é um chamado natural para você realizar o seu compromisso com a vida. O propósito é um chamado natural, isso é interior, para que você realize o seu compromisso com a sua vida. Não tem nada a ver com alcançar algo lá no futuro, o que pode ser entendido como uma meta, talvez. Não é isso. Não é um objetivo, não é um sonho. Propósito é a sua jornada, é ao longo da sua vida, não é o seu destino. As pessoas, elas ficam nessa aflição, querendo entender qual é o meu propósito, porque elas acham que é algo que vai chegar lá. Não é isso. É agora, é aqui. Então, se você está trabalhando loucamente, correndo igual um doido para juntar dinheiro, e isso não faz parte do seu propósito,
não haverá felicidade. Porque você estará caminhando exatamente no sentido oposto, que é o que eu tenho aqui dentro, o que eu sei fazer, o que eu gosto, junto com o meu compromisso. É exatamente isso que você tem que buscar. Então, se você tiver um papel aí agora, se você tiver um papel ou não tem um celular na mão, você vai entrar aí e você vai criar um grupo de WhatsApp com você, se você já não tem. Ou vai lá nas suas notas e você vai escrever coisas que as pessoas à sua volta dizem que você é bom. E eu sei que pode ter alguém aqui que vai me dizer assim: ninguém me diz que eu sou bom em nada. Eu sei que isso pode ter, ou que está assistindo aqui agora ao vivo comigo, ou que vai assistir depois. E caso você seja essa pessoa, você vai ter um segundo compromisso, que é você identificar em você algo que você é bom, algo que você tem facilidade para fazer, ok? Ao fazer isso, você vai ter o primeiro passo, que é o seu chamado interior. Em segundo, qual é o seu compromisso? E aí você vai caminhar para entender como monetizar, como ganhar dinheiro com isso. A maior felicidade de um ser humano é: eu tenho uma habilidade, eu tenho um conhecimento, eu tenho um compromisso de compartilhar isso com a terra, com as pessoas à minha volta. E além de compartilhar, eu sou pago por isso. A felicidade habita nesse lugar. Nós temos uma bússola interna aqui dentro, que indica o nosso caminho. É o seu coração. O seu coração é uma bússola. Quando você está indo para a direção que não é a rota da sua vida, o seu coração fica aflito, ele se incomoda, ele te entristece, parece que você até murcha, envelhece, porque você está indo no sentido oposto do que a sua bússola sabe, o seu inconsciente sabe. E se você vai no sentido oposto, ele tenta te dar sinais. Ele quer te dar os sinais. Se você não está atento, ele vai dando sinais maiores e maiores, maiores, até parecer que o seu corpo está gritando com você, até virem doenças. E a gente não quer isso. Quando o seu coração aperta, quem aqui tem às vezes a sensação que parece que o coração está apertado? Nossa, eu não estou bem, não estou me sentindo bem. Quando o coração dá esse sinal, você pode observar que tem algo que está em desacordo com o que é a sua verdade ou com o que é o seu propósito. Ao mesmo tempo, quando o seu coração se alivia, pode indicar para você que você está em sintonia. Você está indo na direção correta. Não é fácil, muitas vezes, realinhar o propósito, assim que você percebe o coração apertado. Tem momentos que você nem sabe o que está acontecendo. Assim, nossa, eu não estou me sentindo bem, mas você insiste, persiste naquela direção. É preciso refletir e investigar. Não negligencie esse sentimento. Não é por acaso, não é coincidência. São sinais que o seu corpo emite para você. Muitas vezes a gente ouviu tantas coisas assim: ai, sexto sentido, ai, mas é só um sentimento, é uma impressão ruim. E a gente foi sendo guiado para negligenciar aquilo que a nossa alma está apontando. Se a sua alma está apontando que não está bem, pare, olhe em volta, reflita. O que não está legal aqui? Reorganize as peças até o seu coração voltar a ficar em sintonia com você. Muitas vezes, quando a gente tem dúvida, quando a gente sente esse aperto, a resposta já está em nós. Mas o que a gente costuma fazer? Procurar alguém para perguntar. Procura alguma pessoa que possa te dar uma direção, possa te falar algo. Você começa assim:
a conversa. O que você acha sobre isso? A resposta você já tem, mas é como se você quisesse só que alguém te confirmasse aquilo que você já está sentindo. Por isso, muitas vezes, ter um especialista, ter um mentor, ter alguém que tem um pouco mais de bagagem de vida que você, pode sim te auxiliar a destravar o medo de tomar essas decisões e decidir qual é o caminho correto para você percorrer. Por isso que, em alguns momentos, se você está no lugar errado, cercado por pessoas que não estão comprometidas com seu resultado, você faz essa pergunta e ela pode te dizer: "Ah, isso é bobagem mesmo", e não era o que você pensava. Mas já que você pediu opinião, você acaba aceitando a opinião do outro. Então, cuide de quem você tem tomado opiniões. São pessoas que estão interessadas em crescer? São pessoas que estão com uma visão de longo alcance? Ou é alguém que está aqui só cercado pelos problemas da vida, preocupado com pagar os boletos, preocupado em aparecer com uma roupa nova e etc. Observe de quem você tem ouvido conselhos. É um grande erro acreditar, gente, que propósito é algo estático. Muitas vezes as pessoas me perguntam, falam: "Anne, qual é meu propósito?" Na mentoria eu escuto isso assim direto. Mas qual é o meu propósito? E eu quero que você, pelo menos, se ainda não tem clareza a respeito disso, hoje, se você tiver sair com uma palavra, saia com essa. Existem muitos propósitos. Não é só um, não é algo estático. É como se cada decisão na sua vida destravasse a próxima fase. Se você tomou essa decisão e foi para o lado direito, consequentemente, o seu propósito vai sendo alinhado com as decisões que você tomou. Outros propósitos vão sendo abertos lá na frente. Outras coisas vão sendo encaminhadas para você. Claro que dúvida pode surgir no nosso caminho. É claro que sim. Mas até as dúvidas trazem para nós informações que são úteis, que nos ajudam na nossa caminhada. E essas dúvidas, quando você coloca ela no ponto certo, elas podem servir como alerta. Quando você está sentindo dúvida, não quer dizer que você tenha que parar. Não quer dizer que você tenha que voltar atrás, retroceder, mudar o caminho. Não. A dúvida é simplesmente para você reavaliar o cenário. Será que é aqui mesmo que é para eu estar? Será que é com esse grupo de pessoas que é o meu lugar? Será que é fazendo isso aqui que é o que eu tenho que fazer? E aí, com a dúvida, vem o quê? Perguntas. E com perguntas, você dá respostas. E as respostas, sim, elas ajudam você a tomar a sua decisão. As dúvidas, elas devem ser levadas em consideração, sempre, para que a gente possa refletir. E qual é o nosso melhor caminho? Bom, mas então, como é que a gente faz para viver uma vida com propósito a cada dia? Quem aqui gostaria de hoje finalizar aqui essa noite de sábado sabendo como viver uma vida com propósito a cada dia? Eu creio que é uma das perguntas que a gente não para pensar. Mas, mesmo que nós não paremos para pensar, são respostas que nós precisamos dar. Muitas coisas na nossa vida não acontecem porque nós evitamos certos tipos de conversa, certos tipos de pensamento, certos tipos de reflexões. Nós fomos ensinados a evitar o que dá trabalho. Nós fomos ensinados a evitar aquilo que gera desconforto. Por que eu vou me expor aqui a colocar as minhas dificuldades aqui para as pessoas conhecerem? Ninguém está fazendo isso. Por que eu vou falar para alguém o que eu estou passando? Ninguém quer saber. Por que eu vou me colocar em um curso, numa mentoria, que eu vou precisar fazer tarefas? A minha vida é muito corrida, eu estou sem tempo. E aí isso vai fazendo com que a gente não esteja numa zona de crescimento.
que é exatamente a zona de desconforto. É lá que você cresce. Então, eu vou falar aqui 3 coisas simples para que você alinhe o seu dia a dia para viver com propósito. É exatamente isso, alinhar o seu dia para viver com propósito. Não é viver com propósito para alinhar o seu dia. É você alinhar o seu dia e colocar o seu propósito junto. Primeira coisa que precisa ser feita, para quem ainda não tem, essa é uma tarefa urgente na sua realidade, na sua vida. Princípios claros. Você precisa ter pelo menos 3 princípios de vida que formam a sua base. Quem você é. Princípios que são inegociáveis. E eu vou falar alguns aqui para vocês. Princípios que você pode depois encontrar. Qual deles faz mais sentido, tá bom? Gratidão. Princípio de paz. Princípio de harmonia. Princípio de generosidade. Princípio de perdão. Princípio de desapego, bondade. Princípio de amor. Princípio de compaixão. Olhe para você e olhe o que você já é. Não coloque coisas que você quer criar. É o que você é de verdade. Se você é uma pessoa generosa, tenha clareza que esse é um dos seus princípios. Se você é uma pessoa amorosa, tenha clareza que esse é um dos seus princípios. Se você carrega bondade, se você tem facilidade com perdão, se você ama lugares harmônicos, encontre quais são os seus princípios e tenha clareza sobre eles. Se os princípios que você escolheu deixarem de fazer sentido ou talvez eles não estiverem mais funcionando, troque por outros que façam mais sentido naquele momento. A nossa vida não é uma vida estática. Não existem regras. Nós somos únicos. E por sermos únicos, somos adaptáveis, somos moldáveis. Ajuste o que faz sentido agora. Os princípios, eles são as suas leis pessoais. Isso é para você. Você não precisa contar para o mundo, mas você tem que saber quais são. O mais importante é você se alinhar cada vez mais com esses princípios e não deixar de segui-los. Continuar em frente, não importa o que aconteça. E estar próximo de pessoas que têm princípios similares ao seu. Se você sabe qual é o seu princípio, um deles é a harmonia. Por exemplo, porém, você está num ambiente onde as pessoas estão o tempo inteiro em guerra. Você está negociando um princípio seu. Aceitar estar num lugar que não é condizente com um princípio importante para você. E lembre-se, se você agrada os outros, você consequentemente ou provavelmente está se desagradando. E quando nos desagradamos, acontece algo com o nosso corpo. Nós somos seres indivisíveis, é corpo, alma e espírito. Se a minha alma está desagradada, o meu corpo, ele dá sinais. E você pode estar ficando inchada, você pode estar ficando com dores, você pode estar desenvolvendo doenças autoimunes por conta de se desagradar. Leve a sério isso. Um mal do século, um dos maus do século, são as pessoas que agradam os outros e se desagradam. Adoecem por conta disso. Segundo ponto, para você alinhar a sua vida com propósito. Os seus princípios também são o seu propósito. Então, uma vez que você tem clareza sobre os seus princípios, eles também são o seu propósito de vida. Se você estiver se tornando cada vez mais o que os seus princípios são, o seu propósito de vida já está acontecendo. Você precisa usar os seus talentos de forma a traduzir aquilo que você carrega aqui no peito para o mundo real, para o seu dia a dia, por meio das suas palavras, por meio das suas ações,
e principalmente através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Pensamentos negativos, eles vão vir, e não importa quantas vezes eles venham, desde que você escolha se alinhar novamente aos seus princípios. Não importa quantas vezes você saia do seu centro, da sua direção, o que importa é quantas vezes você volta até ele. Tenha clareza. Qual é a minha direção? Qual é o meu princípio? E uma vez que eu me movi, que eu comecei a mudar o ângulo, tá tudo bem. É só voltar. Não se culpe por isso. Realinha a rota e continua. Ponto 3. O seu propósito é a única coisa que importa. Você é a sua prioridade. Os resultados, os ganhos, os pagamentos, o reconhecimento, tudo isso é secundário. O que importa é que você deixe a felicidade aflorar a cada momento, sendo quem você é em cada instante. Não aceite uma vida infeliz. Não aceite uma vida solitária. Não aceite uma vida mais ou menos. Não é isso. É possível ser feliz todos os dias, mesmo que em alguns momentos você esteja triste. Realinhe o seu coração. Reorganize a sua rota. Ser você mesmo é o melhor que você pode fazer por você e pelo mundo também. Claro que é importante a gente falar que existem conquistas que são pessoais de curto prazo. Existem coisas que são boas e que a gente vai desenvolver mesmo. Mas se nós colocamos as coisas de curto prazo na frente do nosso propósito, isso vai causar frustração. Frustração de vida, porque você estaria trocando sentimentos ou uma vida, um propósito, algo permanente, duradouro, por uma alegria passageira. Me fala uma coisa, ou pense aí com você. Você já pensou em algum momento tão ruim da sua história de vida que ficou difícil enxergar a razão de você continuar existindo? Já teve um momento em que você estava assim tão mal, que você fala, cara, não sei, não faz mais sentido, não faz mais nem sentido. A tristeza tomou conta e invadiu o seu peito de tal forma. Uma vida com propósito, ela pode ser muito complicada para quem não tem um objetivo, uma perspectiva. É possível alterar as rotas. É possível você realinhar a sua rota. A palavra propósito, você não vai esquecer hoje, que ela quer dizer grande vontade de realizar alguma coisa. Grande vontade de realizar alguma coisa. Qual é a sua grande vontade? E talvez eu esteja falando para alguém aqui hoje que já não saiba mais quais são as suas grandes vontades. E aí você fica com uma tarefa adicional. Olhar para si e saber o que você gosta. O que mexe com o seu coração? O que quando você olha, você fala, uau, isso aqui me arranca o uau. Isso que te arranca o uau. Você pode alinhar ela com seu propósito, porque ali existe uma grande vontade de realizar alguma coisa. Muita gente acaba entrando em quadro de depressão exatamente por perder a clareza sobre isso. Muitas pessoas depressivas se tornam até desesperadas porque elas param de enxergar pequenos propósitos, pequenas coisas que ela tem grande vontade de realizar. Existe um livro que, para falar sobre propósito, não tem como não falar sobre Rick Warren. Se você não o conhece, de verdade, Uma Vida com Propósito é um livro que merece ser lido, mesmo que seja só com resumos, mesmo que você não pegue o livro físico, mas não desconsidere, considere ler Uma Vida com Propósito de Rick Warren. É um dos livros mais famosos.
aqui no Brasil, ele já ficou entre os top listas de vendas por muitos anos. Para que eu estou na Terra? Por que será que eu estou na Terra? É uma das perguntas que ele responde nesse livro. E é muito legal a gente falar sobre ele, porque existe uma cultura religiosa dentro do livro do Rick Warren, mas ele não fala somente sobre a questão religiosa por trás do propósito de vida. Ele traz também aspectos da psicanálise, da psicologia, ele fala sobre Freud também. Então, é um livro bem, bem denso, assim, tem bastante conteúdo importante lá dentro. E uma das coisas que nós estamos fazendo aqui hoje, que ele fala nesse livro, é sobre o autoconhecimento. É importante que você conheça a si mesmo, para que você entenda qual é o seu propósito de vida. Se o propósito é a vontade de realizar uma coisa, aquele desejo de realizar algo, claro que as pessoas são diferentes. Então, elas terão propósitos de vida diferentes. Várias pessoas amam viajar e largariam tudo para colocar o pé na estrada. Outras não fariam isso nem se elas fossem pagas, porque isso não está alinhado com o seu propósito. Então, não é sobre algo que seja muito bom, é algo que é muito bom para você. Uma maneira de você descobrir sobre quem você é e sobre o que você gosta é você ter um mentor, é você fazer terapia. Porque ali você está em um momento onde você começa a falar e responder perguntas, e um coach é excelente para isso. Ele toca em aspectos da sua vida que você opta por não falar com ninguém. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz uma sessão de coach e ela me apresentou ali as 12 áreas da vida. E pediu para eu colocar notas nas minhas 12 áreas. E eu já sabia o que ia acontecer, porque eu já vim estudando sobre desenvolvimento pessoal. E eu fui honesta em uma das áreas, eu coloquei um 3 ou um 4. E eu já pensei comigo, ela vai direto nesse. Certeza. Ela vai no ruim primeiro. Só que ela não fez isso, achei massa por isso. Ela foi nas coisas boas e foi arrancando a minha felicidade, foi vendo meu sorriso, em dizer o quanto aquilo estava bom, o quanto meu coração se alegra, eu amo fazer isso. E aí, depois, ao final, né, nessa primeira sessão, ela não tocou no assunto do ruim. Quando começou a próxima, aí eu já estava ali pensando, né? Será que a gente vai focar só no que é bom? Porque eu gosto dessa estratégia de focar no que eu tenho, não do que eu não tenho. Falei pensando assim comigo, né? Gostei. E ali, ao final da segunda sessão, ela me fez uma pergunta assim que me marcou bastante. Por que uma pessoa com tanta intensidade, que gosta de falar sobre um assunto, que tem paixão, que dá para ver o olho até brilha, você nunca se perguntou por que o seu olho ainda não brilha com isso? Com essa área da sua vida? O que falta você resolver para que o seu olho brilhe com isso aqui também? E aí eu, que tenho vivido e aprendido e lido muito sobre bloqueio e desbloqueio, naquela hora eu entendi que havia um bloqueio ali comigo. E eu pensei assim, tá marcado, vamos resolver, vou descobrir. E eu tenho uma amiga, por isso tenham amigos, pessoas que podem ajudar vocês na caminhada. Eu liguei para ela umas 2, 3 horas depois, falei assim, Mi, preciso conversar. Escuta aí, comecei a contar, eu não sei o que e tal, e ela não fez nenhuma pergunta. Falou nada. Acabou ali quase uns 40 minutos que eu só soltei. Eu acho que pode ser isso, acho que pode ser aquilo. Eu tracei assim uma linha para entender como que eu tinha sido bloqueada com aquele assunto. E aí, no final, ela falou assim para mim, Anne, eu não entendi ainda como que eu posso te ajudar. Você falou igual sei lá, eu não entendi nem direito o que a gente está conversando. Mas eu só precisava pôr para fora.
algo que já estava aqui dentro de mim, que eu já sabia, mas que na hora que você começa a falar, você organiza as ideias, você se ouve, e aí muitas peças começam a se encaixar. E por que eu estou falando isso para vocês? Esse assunto meu em específico, porque faz parte do meu propósito de vida. Eu amo ouvir as pessoas e ajudar elas a entenderem as suas realidades. E, consequentemente, é uma coisa que eu faço comigo mesma também. Analise e encontre quais são as suas verdades, como eu falei. O que mexe com o seu coração? Para onde que você vai? E não negligencie olhar a sua trajetória. Quais são os próximos passos daqui para frente? Ao invés de focar nos próximos passos daqui para frente, qual é o meu propósito? Tome tempo olhando qual foi a sua trajetória. O que mais você escutou até aqui? Como as pessoas te conhecem? Se alguém tivesse que dizer, Adelma, qual Adelma? Como essas pessoas refletiriam sobre você? Como elas fariam menção a Marilene? Mas qual Marilene? Como as pessoas iriam dizer que é você? Muitas vezes a gente pensa que falaria o nome do esposo, ou o nome dos filhos. Ah, a mãe de fulano, a esposa de ciclano, a filha de tal pessoa. Pode até ser, mas na cabeça delas, não é isso que elas pensam. Na cabeça delas, as pessoas elas têm uma referência para cada um de nós, que não tem a ver com filiação, nem a ver com quem você é casado. É qual é a imagem, qual é o reflexo que você transmite. E se você já parou para pensar nisso que eu te disse, você já pensou no que você gosta, o que faz o seu coração vibrar e qual é o seu compromisso? Se você já fez isso, agora eu quero que você olhe para a sua trajetória e pense nas suas formações. Pense nos seus estudos. Existe dentro de uma técnica que é da constelação, existe lá uma coisa que eu concordo demais. Nada pode ser excluído. Tudo faz parte. Então, qualquer coisa que você viveu, passou, ela não foi aleatória. Ela não foi acaso. E eu vou contar para vocês. Deixa eu colocar para carregar meu computador um segundo, pessoal. Achei que estava na tomada, mas eu vi a tomada aqui em cima da mesa. Eu lembro que por muitos anos eu negligenciava falar que eu me formei em enfermagem. Por tantos outros anos eu negligenciava falar que eu me formei em educação física. Porque eu não trabalho com isso há pelo menos 20 anos. Com nenhuma dessas áreas. Eu só falava que eu tinha sido concursada. Por quê? Porque isso é status. Uma pessoa que tem um concurso público, ela fala, poxa, eu passei num concurso público, então quer dizer que eu sei o que eu estou fazendo. Eu só falava sobre o concurso, não falava mais sobre nenhuma das minhas formações. Só que ao longo dessa jornada eu fui entendendo que nada pode ser excluído e que todos esses aprendizados que eu tive lá atrás me fazem hoje entender sobre o ser humano, me fazem hoje entender sobre fisiologia, sobre o corpo, sobre a mente, fazem entender sobre posicionamento, sobre como a gente se comporta. Mas não é só isso. Antes de eu escolher educação física, antes de eu escolher enfermagem, eu passei por uma situação com a minha família base. Eu fui exposta a situações que me fizeram desejar cuidar da saúde das pessoas. Eu fui exposta a situações que eu vi que o corpo é importante e que a minha família não estava atenta a isso, mas eu queria. No meu coração gerou esse desejo e na hora de eu escolher a minha profissão, inconscientemente, eu fui na direção de algo que eu fui exposta na infância.
Quando eu era pequena, havia muita zoação na minha sala sobre as pessoas que eram mais gordinhas. E eu detestava aquilo, porque eu sei que nem todo mundo que é mais gordinho é porque come. Tem pessoas que o metabolismo, a fisiologia, N situações interferem e a pessoa é mais gordinha, principalmente criança. E eu me incomodava, eu não participava das brincadeiras nesse sentido. Nunca gostei disso. E aí, eu voltando lá atrás, tenho esse reflexo, mas não para aí. Quando a minha mãe estava grávida de mim, ela passou por uma situação de saúde. O meu irmão estava extremamente doente quando eu estava na barriga dela. E eu senti as dores da minha mãe. E aquele incômodo me marcou também em querer uma saúde, em querer ter saúde de alta qualidade, em desejar não passar por aquela dor, por aquele incômodo de ver uma pessoa doente. Isso também contribuiu para que eu escolhesse a saúde. E continua contribuindo até hoje, mesmo que eu não atue mais na área da enfermagem e educação física. Eu continuo desejando a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde da alma. Então, eu te contei a minha trajetória para te mostrar que as escolhas que eu tive, elas foram atreladas às experiências de vida que eu fui exposta. E isso está diretamente ligado ao nosso propósito de vida. Então, se hoje você não consegue entender por que você passou por algo, você pode fazer uma tarefa muito simples. Escrever uma linha cronológica. Faça uma régua assim, ó, passa uma linha e começa a colocar, escrever nesses pontos. Eu vou até abrir o quadro branco aqui para eu mostrar para vocês, para ser bem didático. E eu sei que a Carla vai me ajudar depois construir algo visual bonito para vocês, porque ela é fantástica nisso. E aí depois eu compartilho no grupo. Então, assim, ó, vou fazer de um jeito aqui bem simplório só para poder explicar, tá bom? Uma linha do tempo. Não tão torta quanto a minha, mas aí vocês vão fazer bem bonitinho aí no caderno de vocês. Esse primeiro ponto aqui é o que eu contei para vocês. A minha mãe estava comigo na barriga e o meu irmão estava super doente. Aqui eu tinha, sei lá, 6 meses. Não foi bem perto de eu nascer, não. Foi um pouquinho antes, uns 5, 6 meses. Depois, por volta de uns 7 anos, novamente, teve pessoas na minha família que ficaram muito doentes e que a gente sofreu bastante. Em ter que ficar correndo para o hospital, em atendimento e tal. E foi um período, assim, que foi bem prolongado. Foi até mais do que aqui no início. Aqui, na época da escola, um pouquinho mais para frente, aonde as crianças ficavam com brincadeiras sobre os gordinhos, chamando de baleia, de não sei o quê. Isso aqui é algo que eu tenho bem vívido na minha cabeça. Eu já desbloqueei isso aqui, inclusive. Já fiz processos de desbloqueio comigo para eu apagar, ressignificar, na verdade, essa memória, porque é algo que me marcou muito mesmo. Aí, época da faculdade, escolhi primeiro educação física. Depois, junto com ela, comecei a estudar enfermagem. Terminei os dois juntos em 2008. E aí, em 2013, eu não trabalhava mais com nenhum dos dois. 2013, já fazem 20 anos exatamente, que eu pedi exoneração do meu cargo. Ó, Leila, sou técnica de enfermagem. Pois é, busca aí essa história. E aí estamos aqui no 2023. Isso aqui é minha linha do tempo, tá? Eu só não escrevi as coisas. 2023 é onde eu continuo trabalhando com a saúde. Só que é uma saúde de forma diferente. Já não é mais com a preocupação com a doença. Eu não trato mais o doente. Aqui é um cuidado, é um acompanhamento para cada vez mais desenvolver uma saúde espiritual, mental e física. A sua trajetória, as suas experiências, elas estão assim, ó, de bracinhos dados com o seu propósito, porque ele já vem acontecendo desde lá de trás. O seu propósito já pode ter iniciado só no fato de você ter nascido, mudado a ambiência onde você estava, trazido vida para sua família, trazido alegria, momentos de alegria, de contentamento, de felicidade para os seus pais. E para concluir,
a gente ficar dentro do horário que eu combinei, o último ponto que é importante para que você tenha clareza sobre o seu propósito. E eu, com muito amor, falo isso aqui para vocês, porque eu sei que muitas pessoas têm dificuldade de fazer. Você deve se afastar daquilo ou de quem não faz mais sentido para você. Quem não faz mais sentido para você, é necessário que você se afaste. Porque às vezes você está buscando, está se desenvolvendo, mas aí as pessoas dão opiniões erradas, tiram sarro, riem. Que bobagem! Vamos para a festa, nada de estudar sábado à noite, vamos beber, vamos comer. Você só vive uma vez. E aí você vai deixando de lado aquilo que começou a vibrar dentro do seu peito, começou a trazer desejo para você. Pode ser que precise sair de relacionamentos abusivos. E não é só de um casamento, um namoro. Existem amizades que são abusivas, aonde a pessoa quer tudo para ela e nunca está disponível para você. E são experiências que você pode estar repetindo com base em alguma experiência passada, com os seus pais ou com quem cuidou de você. O seu propósito de vida também é não repetir experiências ruins que você viveu. Não perpetuar passando para as futuras gerações. Seu propósito também é alinhar, corrigir coisas que a sua família viveu. Se você tem um marcador genético, não sei quantos de vocês já fizeram essa análise genética. Se tiver a possibilidade, eu recomendo. Pode ser que você tenha um marcador genético de alguma doença que a sua família carrega. Ou mesmo que você não tenha feito essa análise, você pode lembrar: eu tenho tios que tiveram infarto, eu tenho tias que tiveram câncer de mama. São doenças que acabam se tornando comuns dentro da minha família. Qual é o seu papel? Qual é o seu propósito? É que essas doenças, elas parem em você. Elas não serão perpetuadas para as próximas gerações. Porque inconscientemente, ao você saber que a sua família tem tendência a desenvolver alguma doença, você pode atrair isso para você. E uma vez que você encerra o ciclo, para em você. A sua geração futura não vai ver você doente. Consequentemente, ela não vai repetir. Então, nós temos um poder de bênção e de maldição gigantesca. Qual tem sido a nossa escolha? Qual tem sido hoje a sua escolha? E eu gostaria de deixar uma tarefa para você. Sei que amanhã é domingo, mas é aplicando que a gente consegue trazer de verdade para fazer sentido. Faça essa linha do tempo. Procure nessa linha do tempo coisas que foram marcantes para você. E muitas vezes o que é marcante são as coisas ruins, ok? Então, talvez você só vai lembrar de coisas ruins. Faça essa linha do tempo desde lá da sua infância. Se você conseguir lembrar até da barriga, creia em mim que você consegue. Com concentração, trabalhando ali a sua mentalidade, você consegue lembrar até de momentos em que você estava na barriga da sua mãe. Pode parecer assustador, mas é libertador também, porque você se conhece de uma forma muito profunda. E ao você olhar para essas coisas que te marcaram, mesmo que elas sejam ruins, você escreve nessa linha do tempo, tá? O que te marcou ao longo disso, tá bom? E depois, Anne, eu anotei o que me marcou e eu olhei, já vi várias coisas que marcaram a minha infância, a minha vida adulta, até os dias de hoje. Qual que é o próximo passo? Aí você vai ver o que isso causou em você.
Qual é o tipo de comportamento, qual é a emoção, qual é o sentimento que isso gerou em você? Ah, eu vivenciei uma situação que me marcou e que foi ruim. Por exemplo, a minha família, o meu pai batia na minha mãe. Vou dar um exemplo assim para ficar fácil de vocês visualizarem. Hoje eu escolhi não casar, por exemplo, tá? Então é uma ação que eu tive na minha vida adulta por eu ter vivenciado algo negativo que me marcou. Um outro exemplo, eu não tinha pais presentes durante o meu estudo. Minha mãe e meu pai muitas vezes me deixavam na porta da escola ou até mesmo não ajudavam com as tarefas de casa. O que isso me gerou na vida adulta? Eu não tinha prazer em estudar. Ou até mesmo o inverso. Eu desenvolvi um desejo tremendo por estudar. Eu quero estudar o tempo inteiro. Eu termino um curso, já começo outro. E aí, com base nessa análise, primeiro, vou voltar. Primeiro, o que me marcou? Segundo, qual emoção, sentimento isso gerou ou gera em mim até hoje? E aí você vai olhar dentro disso. O que você se tornou bom? O que você se tornou boa? Quais habilidades que você desenvolveu a partir dessas experiências? Talvez durante a sua folha isso se torne tipo um funil. Não quer dizer que todas as experiências você se tornou bom em algo. Mas pode ser que a somatória delas apontam para um lugar, algo que você desenvolveu ao longo da vida, da sua trajetória até aqui. Não quer dizer que isso é seu propósito, ok? Isso é uma das etapas do propósito, que é algo que você tem vocação, que você é bom e que você tem um compromisso, um desejo de realizar. Entenderam? Ficou claro? Ok. Então tá bom. Então é isso, pessoal. Essa tarefinha, depois, se vocês quiserem compartilhar, ou se amanhã ficarem com alguma dúvida sobre isso, podem me chamar, podem mandar mensagem lá, que aí eu explico novamente. Espero que tenha feito sentido, tenha trazido um pouco de luz aí sobre o propósito. E se alguém ainda tem dificuldade de entender o seu propósito, lembre-se sempre, ele não é estático. Ele é variável e está diretamente ligado com a sua trajetória de vida. Não negligencie nada que você viveu, tudo contribuiu, e se ainda não contribui, encontre formas para que tudo, absolutamente tudo, contribua para o cumprimento do seu propósito. E pode ser que no meio de tudo isso aí tenha algo que você talvez ainda tenha vergonha, ou não se sinta à vontade para falar, não queira compartilhar ainda, e tá tudo bem. O importante nessa jornada é eu tenho consciência. E aí eu escolho, eu busco estratégias para fazer uso de tudo aquilo que eu tenho. Ok? Amanhã nós falaremos sobre identidade, sobre 3 identidades, na verdade, tá? Essa semana de desbloqueio, ela tem 4 pilares, ela é feita em 4 dias. Começamos com essência, aquilo que você carrega dentro de você. Hoje, propósito. Propósito é trajetória de vida. E amanhã, identidade. As 3 identidades que nós temos. Nos vemos amanhã às 20 horas, domingão. Preparar para a semana. Fechou? Pessoal, vamos fazer só uma mentalização para a gente poder encerrar essa noite. Ai, eu gosto demais de fazer essa. É a minha preferida. Então, vou dar o melhor de animota aqui para vocês. Aproveitem. Essa mentalização, eu gosto demais dela porque ela é do bote. Ela é do bote salva-vida. E, na verdade, não é sobre salvar a vida, é sobre salvar a sua própria.
E isso está extremamente ligado ao seu propósito. Salvar a sua própria vida, porque você é o que mais importa. Não olhe para as pessoas à volta antes de olhar para você, ok? Então, pode fechar os seus olhos. Eu sempre vou recomendar você fazer a mentalização de olhos fechados. Não desacredite de mim, creia-me, é a melhor forma. Claro que dá para fazer com os olhos abertos também. Mas quando a gente domina o nosso cérebro e faz com que ele fique de olho fechado, do início ao fim, a gente já está ganhando dele. Então, mesmo que faça algum barulho, alguém fale com você, não aceite abrir os seus olhos. Entregue-se para esse momento. Quero que você respire bem fundo. Nós podemos respirar mais do que 3, mas 3 vezes já é o suficiente. Então, respira forte, puxando pelo nariz e vai soltando pela boca. Enche bem o seu peito até ele ficar completamente preenchido e solta pela boca. Mais uma vez, puxa com força pelo nariz e solta pela boca. Eu não sei se você já esteve, mas eu quero que você imagine junto comigo uma represa bem grande, muito grande. E você está com um bote plástico nessa represa bem lá no meio. E é amanhecendo, está com aquela neblina, aquela cerração. Parece até que a água da represa está encoberta, toda com uma nuvem bem fininha. E como se num passe de mágica você chegou nesse lugar. Mas esse lugar que você está é exatamente o seu momento de agora, o seu momento presente. A vida, ela acontece desse jeito. A gente não consegue ver o próximo passo. Não dá para enxergar. E mesmo que você esforce, ali aquela camada densa, existe água embaixo dessa névoa, mas não dá para ver. E você, num desejo de chegar do outro lado, de sair dali, coloca o seu peito na borda desse bote e coloca a sua mão na água. A água existe. Agora você consegue sentir. Antes você não podia ver, mas agora dá para sentir a água fria. E você começa a mexer as mãos tentando mover o barco de lugar, mas não está dando muito certo. Parece que o seu bote começa a girar para um lado, para o outro. E dá até uma sensação que você vai cair na água, porque você está com o peito ali na beiradinha. Cuidado. É melhor pensar melhor. Olha em volta aí no seu bote, será que não tem nada que dá para colocar na água? Busque estratégias. Será que vale a pena pular na água? Mas a água está tão gelada. Será que tem alguém em volta? Será que dá para gritar, dá para chamar para alguém vir até você? Por um minuto você elenca todas as possibilidades, mas precisa tomar uma decisão. E você coloca a mão novamente na água, tentando mais uma vez algo que você já tentou e não deu certo. É, realmente, desse jeito não dá. Eu não saio do lugar. Agora, como se alguém sussurrasse no seu ouvido. Coloque a mão embaixo do banco que você está sentado. E aí você apalpa o banco por vários lugares até que você percebe um objeto rígido. Ali embaixo parece que tem uma pá. O que é isso? E você puxa. E é um remo retrátil. Olha só. Aí você puxa esse remo e começa a colocar na água com força, com força, com força. E o bote começa a girar. Não vai para o lugar que você quer. Não adianta ter só o remo. Você já teve a palavra. Você já encontrou o remo. Mas agora você precisa ter calma. Um pouco do lado direito. Um pouco do lado esquerdo. Um pouco eu olho para mim. Um pouco eu olho para o outro.
Um pouco eu olho para o meu passado, um pouco eu olho para o meu futuro. E continuo remando. E eu vou organizando os meus pensamentos, e eu vou entrando em ritmo. E parece que já não está mais tão distante. Qual é o objetivo que você vai chegar? Depois de aprender a remar, depois de encontrar o remo, aonde é que você vai chegar? Pensa aí. Qual é o grande desejo da sua vida, que é o seu propósito? Talvez ainda falta achar o remo, que talvez ainda falta aprender a remar, mas você já está vendo, já está desejando. Crie esse desejo no seu coração. E parece que começou ainda agora, mas o seu bote acabou de encontrar terra firme. E você pode sair, pode descer, mas não esqueça, o bote precisa ser puxado para a parte seca, porque senão pode vir um vento, alguém pode mexer e o seu bote pode voltar sozinho lá para o meio da água e parecer perdido. Coloque ele na terra seca. Esse é o seu propósito. Mas aí agora você vai olhar lá para aquele lugar onde você estava e olha o tanto de bote que ainda tem lá. Não é só você. Mas agora você sabe como chegar. Você pode decidir entrar nele de novo e ajudar as pessoas. Gritar da terra e falar: tem uma coisa embaixo, mexe, procura. A pessoa não consegue te ouvir. Vai precisar entrar no bote de novo se você quiser ajudar alguém. E até lá do lado explicar onde está, para que outras pessoas também encontrem. Mas você pode tomar essa decisão depois. Agora você vai comemorar. Se imagina comemorando. Eu cheguei. Eu estou. Eu encontrei. E a vida é isso. Que bom que você chegou. Esfrega suas mãos. Coloca um sorriso bem gostoso no seu rosto. E acredita. Se você pode ver, você pode fazer. Se você enxergou, você pode chegar. Seu coração cada vez mais pulse com desejo ardente de pisar nessa terra, que é viver o propósito. E mais do que viver o propósito, levar outros a viverem o propósito também. Um beijo no coração de vocês. Descansem hoje com essa energia. E se você gostou dessa aula, me marca nos stories, chama mais pessoas para estarem aqui amanhã. Ainda tem 2 dias. E a gente está só esquentando as turbinas. Meu coração está muito alegre aqui. Espero que o de vocês também. Boa noite. Tchau.